Você acompanha agora uma rodada de notícias da internet com a jornalista Cláudia Almeida. A Folha Online informa que a ministra Dilma Rousseff negou que a Casa Civil tenha preparado um dossiê com gastos com cartões corporativos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Dilma, que prestou depoimento à Comissão de Infraestrutura do Senado, disse que a Casa Civil apenas montou um banco de dados. Isso teria acontecido depois que o Tribunal de Contas da União considerou insatisfatório o modelo anterior de controle de gastos. O site Documento Reservado de Curitiba informa que o setor avícola paranaense fechou o primeiro trimestre de 2008 com o melhor desempenho da história das exportações. É o que aponta um levantamento do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná. No acumulado dos 3 primeiros meses, as indústrias paranaenses faturaram 290 milhões de dólares, um desempenho 20% superior em relação a igual período do ano passado. Ney Hamilton. A jornalista Cláudia Almeida traz agora as últimas notícias dos sites de política e economia. O site Bem Paraná de Curitiba informa que o Ministério Público Federal em Francisco Beltrão propôs uma ação civil pública contra a União. O Ministério Público quer que seja realizado o patrulhamento e policiamento na fronteira entre Brasil e Argentina, na região que vai de Barracão a Capanema. A intenção é preservar a segurança nacional e dificultar a prática de crimes como contrabando de mercadorias e a entrada de drogas e armas em território nacional. O site Tudo Paraná informa que o IBAMA embargou 64 áreas no Paraná que abrigam atividades ilegais contra o meio ambiente. No Paraná, os municípios com maior número de áreas embargadas são Bituruna, Cruz Machado, Coronel Domingos Soares e Foz do Iguaçu. Além do desmatamento ilegal, uma área pode ser embargada pelo IBAMA se houver qualquer empreendimento sem a devida licença ambiental ou que funcione em desacordo com a autorização concedida. Ney Hamilton. E vamos conferir os destaques nos portais de notícias com a jornalista Cláudia Almeida. O site do jornalista Cláudio Humberto de Brasília informa que está na pauta dessa semana da CCJ do Senado um requerimento do senador Arthur Virgílio para convocar a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, para depor novamente. O assunto ainda é o dossiê elaborado sobre os gastos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso com os cartões corporativos. Na semana passada, a ministra compareceu à Comissão de Infraestrutura da Casa pelo mesmo propósito. A reunião da CCJ está marcada para quarta-feira. A Gazeta do Povo Online informa que o governo do Paraná deve mais de 3,7 bilhões de reais a empresas e pessoas físicas. Por ano, o Estado destina cerca de 130 milhões de reais para o pagamento dessas dívidas. São cerca de 10 milhões por mês em precatórios alimentares, referentes a ações decorrentes de revisão salarial, de aposentadoria ou pensão. A construtora CR Almeida é a maior credora do Estado, com 1,3 bilhões de reais a receber. Os dados são da Secretaria Estadual da Fazenda. Ney Hamilton. E agora você confere as últimas notícias dos sites de economia e política com a jornalista Cláudia Almeida. O site Bem Paraná informa que o nosso estado vai ganhar uma terceira instituição de ensino público federal. A Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná vai se separar da UFPR e se transformar em uma nova escola pública federal, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFET. Além da Escola Técnica de Curitiba, o IFET Paraná será composto por outras 6 unidades nas cidades de Paranaguá, Umuarama, Paranavaí, Telêmaco Borba, Jacarezinho e Foz do Iguaçu. As atividades serão iniciadas em 2009, com a oferta de 6.000 novas vagas. A Agência Estado informa que o Brasil tem hoje 423 mil detentos nos presídios. São 50 mil a mais do que os 373 mil existentes em janeiro de 2007. Os dados são do Ministério da Justiça. O número de encarcerados quase dobrou em relação aos 217 mil verificados no início da década. A cada dia, entram cerca de 200 presos a mais do que os que saem das 1.150 prisões espalhadas pelo país. Outro dado preocupante para as autoridades é a elevada taxa de reincidência dos detentos brasileiros, uma das mais altas do mundo. De cada 10 que são soltos, pelo menos 7 voltam à prisão. Ney Hamilton. Você confere agora quais são os destaques nos portais de notícias com a jornalista Cláudia Almeida.
Ney, o G1 informa que a cana-de-açúcar passou a ser, em 2007, pela primeira vez, a segunda matriz energética do Brasil, superando a energia hidráulica. Energia produzida por produtos de cana representou 16%, enquanto que a hidráulica foi de 14,7%. Ela só perde para o petróleo, que representa 36,7% das fontes usadas no país. Segundo a empresa de pesquisa energética, o país tem totais condições de aumentar a produção de etanol sem que isso afete a produção de alimentos. Ainda de acordo com o portal, o Senado aprovou hoje um projeto destinando pensão a cerca de 3 mil vítimas do acidente com o Césio 137, ocorrido em setembro de 1987 em Goiânia. Conforme a senadora Lúcia Vânia, que relatou o projeto, a pensão às vítimas será de R$ 750 em caráter vitalício. Os bombeiros e policiais que trabalharam no acidente também receberão o benefício que será pago pelo Ministério de Desenvolvimento Social. Ney Hamilton. Confira agora os destaques na internet com a jornalista Cláudia Almeida. O site G1 informa que o governo prepara uma saída jurídica para descriminalizar o vazamento de informações com gastos pessoais do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Os dados teriam sido organizados politicamente num dossiê montado na Casa Civil. Sob o argumento de que as informações referentes a ex-presidentes não são sigilosos, o Palácio do Planalto quer enquadrar a investigação da Polícia Federal para que a apuração chegue a um único desfecho: o de que houve infração administrativa e não crime. O objetivo é afastar a crise da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. O blog do jornalista Josias de Souza, de São Paulo, comenta que, apesar do fim da CPMF, a coleta de impostos e contribuições federais deve ser maior em 2008. O aumento deve ser 7,2% maior do que em 2007. Isso significa que o fisco vai arrecadar um adicional de 31,8 bilhões de reais. A estimativa é da própria Receita Federal. Ney Hamilton. Vamos conferir agora os destaques nos portais de notícias com a Cláudia Almeida. O UOL destaca que o dinheiro que o contribuinte brasileiro ganhar até o próximo dia 27 de maio será totalmente destinado ao pagamento de tributos. É o que informa o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. De acordo com o levantamento, ao pagar os tributos, o cidadão brasileiro comprometerá 40,51% de seu rendimento bruto em 2008. A tributação incide sobre os rendimentos, é formada principalmente pelo imposto de renda à pessoa física, pela contribuição previdenciária e pelas contribuições sindicais. Além disso, ainda existem as tributações pelo consumo, PIS, COFINS e outros, e pelo patrimônio, o IPTU e o IPVA. O G1 informa que a indústria brasileira deve esmagar entre 358 e 579 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na safra 2008. O número é o maior da história do país e representa um aumento de 11% a 15% sobre o ano anterior. A previsão foi divulgada hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento. Do total de cana-de-açúcar processada, 55% serão usados para a fabricação de álcool combustível e 45% se tornarão açúcar. O maior produtor de cana-de-açúcar do país é São Paulo. A segunda maior produção é a do Paraná. Ney Hamilton. A jornalista Miriam Gasparim, do site Jornale, informa que foi inaugurada hoje em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, a Escola da Uva e do Vinho. A escola é resultado de uma parceria entre os governos federal e estadual, através de órgãos como a Embrapa e Emater. A iniciativa pretende fazer a produção de vinhos no Paraná dar um salto de qualidade. A previsão é treinar 1.200 técnicos até 2010. A tecnologia foi desenvolvida pela Embrapa de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A escola terá cantina e laboratório para a elaboração de produtos derivados da uva, como vinhos, sucos, vinagres, geleias e graspa. A 12ª Vara Cível de Curitiba acatou um pedido feito pelo Ministério Público do Paraná e expediu liminar determinando que 6 empresas fabricantes de pneus apresentem planos para coleta e destinação de pneus velhos. As empresas são Firestone Bridgestone, Pirelli, Continental, Michelin, Goodyear e BS Cowie. Se descumprirem a liminar, deverão pagar multa de R$ 1.000 por dia. A ação do Ministério Público foi ajuizada após comunicação da Secretaria do Meio Ambiente de Curitiba de que sucatas de pneus estavam sendo abandonadas em locais públicos. Ney.